trechos do capítulo 37 de Gênesis. Primeiro a gente vai ler do verso 3 ao verso 11, depois 19 a 22, depois 29 a 34. Pode ser? Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o som? Tá jóia. Então vamos lá. Gênesis 37, 3 a 11. Ora, Israel, no caso Jacó, né? Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso, eles o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: então você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve, menino? Você está querendo dizer que eu e a sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Aí vamos pular para o verso 19 agora, para abreviar um pouco a nossa leitura aqui, do verso 19 ao 22. Os irmãos disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou, e vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. E Rúben disse mais: não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. E aí o verso 29 até o verso 34. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está lá. E agora? O que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram o bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isto, veja se é ou não a túnica de seu filho. E ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Até aqui, até o verso 34. Vamos pedir a ajuda de Deus. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra nesse momento, necessitados, carentes de ouvir o Senhor falar conosco. Então faça isso, nos ajuda, Senhor, a compreender aquilo que o Senhor deseja falar conosco por meio dessa história, por meio desse episódio, dessa história sobre José. E acima de tudo nos ajuda a receber, nos ajuda a assimilar aquilo que o Senhor deseja falar para a gente, de modo que tudo isso possa afetar a nossa vida e nos transformar à imagem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Amém? Nem parece o mesmo povo que estava aqui quando a Dani estava dando os avisos. Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Amém? Diga isso para a pessoa que está do seu lado: Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Amém? Muito bom, né?
Se você alguma vez já foi evangelizado, ou já foi ensinado a evangelizar outras pessoas, provavelmente você já usou, no mínimo, já ouviu essa frase como descrição do que é a mensagem cristã como um todo. Na verdade, eu suspeito que se você já ouviu alguém falar, ou se você já foi abordar alguém, em algum momento você já ouviu, você já usou essa expressão, Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Eu me lembro, como se fosse ontem, da primeira ocasião em que uma pessoa falou de Jesus para mim, mais de 20 anos atrás. Eu não cresci na igreja, tive uma outra história em uma outra tradição, não cresci na igreja evangélica, e pela primeira vez que me falaram, me apresentaram o evangelho de uma forma mais organizada, foi nesse contexto em que a pessoa se aproximou de mim e disse: você sabia que Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida? E eu me lembro que o que ficou muito destacado na minha cabeça naquele momento ali foi essa ideia de que, se tão somente eu aceitar Jesus como meu Salvador, eu, daquele momento em diante, experimentaria um plano divino assim extraordinário, fora do comum, cheio de conquistas na minha vida, e tudo ia dar certo na minha vida, porque, afinal de contas, Deus tinha um plano maravilhoso para mim. E se é Deus que tem um plano maravilhoso para mim, esse plano maravilhoso só pode ser muito maravilhoso, né? E pensando bem, na verdade eu entendo por que essa afirmação soou tão cativante para mim. Porque ela encontrou ressonância dentro de mim na sede que eu tinha por propósito. Naquele momento que eu vi aquela afirmação, era um momento em que a minha vida se encontrava bastante perdida. Eu não encontrava muito sentido nas coisas que aconteciam na minha vida. E o fato é que todo mundo anseia, né? Todo mundo tem essa fome, todo mundo tem esse desejo por viver uma vida com propósito, não é? Ninguém quer desperdiçar os seus anos no vazio, não é verdade? Alguém aqui deseja isso? Eu espero que não. Só que a grande questão aqui, a grande dificuldade, gente, é que, na maioria dos casos, o que as pessoas entendem sobre a afirmação de que Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida, muitas vezes tem muito mais a ver com alguns mitos que o mundo segue sobre o que realmente pode dar sentido à vida, do que com a verdade do próprio Deus. Porque a gente demora, às vezes, para se lembrar disso, né? Que a gente está tão inserido na cultura em que a gente vive, mas a cultura em que a gente vive prega que o sentido da vida não está em nenhum outro lugar, senão na sua realização pessoal como indivíduo. Então você tem que vencer na vida, e isso é pregado, inclusive, pelos crentes, não é verdade? Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, significa que você vai vencer na vida. Você vai ser o cara, você vai ganhar, você vai viralizar, vai, sei lá, você vai subir a escada da vida. Então, segundo a mentalidade do mundo que a gente vive, o que dá razão à minha vida é ter um sonho atrás do qual eu possa correr. E quanto mais as minhas ambições individuais, quanto mais esses sonhos meus são alcançados, mais eu me aproximo da plenitude da minha felicidade, do meu destino. Você tem um sonho? Você tem um sonho na sua vida? Eu acho que todo mundo tem um sonho na vida, né? Você sabe que o sonho muitas vezes revela o Deus que a gente adora, né? Porque o nosso sonho representa aquilo que a gente acha que vai fazer a gente feliz. E todo mundo tem um sonho. Então, essa afirmação de que Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida, quando a gente combina com essa cultura na qual a gente está inserido, muitas vezes se traduz nisso. Deus me ama e a prova do amor de Deus é que Ele vai realizar os meus sonhos. Não é à toa, pessoal, que os livros, dentre os livros, né, que mais vendem, se bem que hoje em dia ninguém mais lê, né? O número de pessoas que leem tem caído cada vez mais, mas dentre os livros que mais vendem nos últimos anos e fazem mais sucesso, estão aqueles que contam histórias que exaltam
pessoas que, independentemente das adversidades, alcançaram seus sonhos, né? Então, normalmente o que vira best-seller é o quê? Biografia de gente bem-sucedida, filmes de pessoas que alcançaram seus objetivos, né? Dois Filhos de Francisco, nada contra, eu achei muito legal esse filme, aliás, me diverti muito, achei muito inspirador. Mas é esse tipo de coisa que vende, porque isso nos inspira. Olha só, né? Se deu certo com fulano, pode dar certo comigo. Se fulano alcançou o topo, eu também posso alcançar o topo dos meus sonhos. Então é muito fácil, né, gente, para uma pessoa acostumada a enxergar o mundo dessa forma, acreditar que a afirmação que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida significa, na verdade, que Deus quer te ajudar a realizar os seus próprios sonhos. Esse equívoco, essa dissonância de compreensão, porém, não torna mentirosa a afirmação de que Jesus nos ama e de que Jesus, de fato, tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Jesus nos ama e Ele, de verdade, tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Se a gente olhar para a mensagem bíblica como um todo, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai perceber muito rapidamente que o fio condutor que dá coesão a esse rico mosaico da narrativa bíblica é precisamente o propósito maravilhoso, o propósito sublime que Deus tem para a humanidade e para o universo que Ele criou. Se você perguntar para mim, Bernardo, do que se trata a história bíblica, a narrativa, o conteúdo da mensagem bíblica, eu vou dizer para você que não tem nada a ver com conselhos para você se tornar bem-sucedido, tem nada a ver com mensagem para você se sentir melhor com você mesmo, mais feliz, tem nada a ver com como prever o futuro. A Bíblia não tem nada a ver com isso. A Bíblia nos conta a história de como Deus revelou seus propósitos para todo o universo que Ele criou, inclusive a humanidade. Então, sim, gente, absolutamente, Jesus te ama. E sim, absolutamente, Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Aleluia! A questão é que, segundo a Bíblia, esse plano maravilhoso de Deus não se reduz aos meus sonhos. Não se reduz às suas aspirações pessoais. O plano maravilhoso que Deus tem para a nossa vida é maravilhoso porque esse plano pertence ao plano maravilhoso mais amplo que Deus tem de restaurar o mundo. O plano maravilhoso que Deus tem para mim e para você está relacionado ao desejo de Deus de redimir a sua criação, fazendo da criação o seu espaço sagrado de habitação. Isso significa, pessoal, que só faz sentido a gente falar do plano de Deus para a minha vida e para a sua vida, quando a gente entende que a minha vida e a sua vida fazem parte de um retrato muito mais amplo do que Deus deseja realizar no mundo. E entre muitas outras coisas, pessoal, é disso que fala essa que é uma das minhas histórias favoritas na Bíblia, que é a história de José. A história de José é importante, gente, porque além de nos lembrar do alcance, do escopo daquilo que Deus deseja realizar por meio do seu povo, essa história também nos ensina sobre o que realmente está em jogo quando a gente entende que Deus deseja cumprir a sua vontade em nossas vidas. Porque olha só, José, pessoal, isso aqui é terrivelmente importante para você entender porque que José é tão relevante para nós. José, ele não pertence a qualquer família. José não é qualquer cara. José pertence a uma família sobre a qual todo mundo sabe que existem grandes expectativas quanto à realização dos propósitos de Deus no mundo. Vocês vão se lembrar, quem foi o bisavô de José, gente? O bisavô de José foi ninguém menos que o grande Abraão. E por que isso é importante? Porque Abraão foi o primeiro patriarca a quem Deus dá a promessa de estabelecer os seus propósitos em toda a terra e a partir de quem Deus formaria o seu povo.
Então Abraão não é qualquer pessoa, Abraão é o cara que Deus olhou e falou assim: por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. E José é importante porque ele é o bisneto de Abraão, como parte da descendência de Abraão. Portanto, gente, a história de José precisa ser colocada em continuidade com esse plano maravilhoso que Deus tem de salvar o mundo todo e que ele iniciou em Abraão. Por isso que a história de José tem tanta coisa legal para nos contar. Agora, se tem uma história na Bíblia que tem sido usada de forma bastante equivocada para dizer que o plano maravilhoso que Deus tem para nós diz respeito à realização dos nossos sonhos pessoais, essa história é a história de José, minha gente. E você sabe por quê? Porque a história de José literalmente começa com um sonho que José tem, conforme a gente leu. E a história de José termina com José alcançando o topo do mundo, como representante de Faraó na terra do Egito. Ele só não era mais poderoso do que o Faraó, o cara se tornou tesoureiro. Já estou dando spoiler aqui, né? O cara se torna o tesoureiro do Faraó. Então tem gente que acha que José seria o personagem perfeito, sabe? Para aquele tipo de biografia, vencendo na vida com a ajuda de Deus. Aí tem a foto do José segurando o queixo na capa, assim, né? Vencendo na vida como um varão ungido, né? A gente está rindo, mas a grande verdade é que boa parte dos crentes acha que a história de José diz respeito a como Deus cumpriu os sonhos de José para que José fosse alcançar o topo do mundo. Estou mentindo? Acho que não. Só que, gente, se você prestar atenção na história de José, e eu queria fazer isso com vocês nas próximas semanas que a gente vai estar aqui junto, você vai perceber que a história de José diz algo completamente diferente. O detalhe é que quando a Bíblia fala sobre o plano maravilhoso que Deus começou a realizar em Abraão, a humanidade já não está mais no jardim do Éden. A humanidade já está num contexto em que o pecado entrou no mundo. Isso significa que o plano maravilhoso de Deus, que ele deseja cumprir por meio de José, necessariamente envolve lidar com a realidade do pecado e com os efeitos que acometem todos os habitantes da terra, inclusive Abraão e inclusive José. Portanto, pessoal, longe de nos contar sobre como Deus ajuda José a alcançar os seus objetivos pessoais, a história de José nos conta sobre como Deus realiza o plano dele, que é maravilhoso, apesar dos objetivos pessoais de José. Aliás, um dos pontos mais importantes da história de José, e principalmente do começo da história de José, é dizer que parte essencial do plano maravilhoso de Deus não é somente usar José para os propósitos de Deus, mas, sobretudo, transformar a vida de José segundo os propósitos de Deus. Então, talvez vocês vão ficar um pouco chocados aqui, né? Mas a história de José não nos conta sobre como Deus realizou os sonhos de José. A história de José nos conta sobre como Deus realizou os propósitos de Deus, apesar dos sonhos de José. Porque uma realidade que eu e você demoramos muito para entender é que o meu sonho e o seu sonho, na maioria dos casos, são empecilhos para Deus cumprir os propósitos que Ele tem para realizar por meio de nós. Não fiquem chateados comigo, tá? Mas é disso que a história de José fala e a gente vai ver. E de fato, pessoal, se tem algo que o primeiro capítulo da história de José, que é aqui o capítulo 37 de Gênesis, nos lembra, é de que aquilo que os descendentes de Abraão mais precisam para que o plano maravilhoso de Deus possa seguir adiante,
não é um plano de carreira, mas uma cura profunda no caráter deles. Aliás, se tem um sentimento que me vem, sempre que eu leio o começo da história de José, é que é muito difícil de acreditar que Deus de verdade tem um plano maravilhoso para José, gente. Quando você olha o começo da história de José, você fala, não é possível que vai sair coisa boa desse negócio aqui. Porque quando a gente lê Gênesis 37, a impressão nítida que dá é que o plano maravilhoso que Deus iniciou lá com Abraão não vai conseguir ser tão maravilhoso assim, porque a matéria-prima que Deus tem à disposição dele é de baixíssima qualidade. Porque a família do Abraão e a família do José é extremamente disfuncional. José vem de uma família profundamente quebrada. E o próprio José, conforme a gente vai ver hoje, não é um cara muito promissor. Eu jamais teria escolhido José, gente. Jamais. José, pessoal, olha só. Ele era o penúltimo filho de 12 filhos que Jacó teve ao longo da sua vida. Tinha uma filha, né, nessa história também, mas Gênesis não nos dá muitos detalhes sobre ela, porque Gênesis está focando nos 12 filhos homens que Jacó teve. Tá? Então, antes de Jacó se casar, o que acontece? Aliás, isso aqui é interessante, né? Você quer conhecer alguém, não adianta você deixar só a pessoa falar dela, porque ela vai mentir. ela vai ser seletiva, ela não vai contar tudo. Então, você tem que perguntar da família dela. Conta um pouco sobre os seus pais. Porque a gente pega muita coisa da nossa família. É ou não é verdade? Tem vezes que eu olho para o meu filho está pegando o meu sarcasmo, gente. Misericórdia. Eu estou assim, Deus do céu, não pode. Ele está sarcástico assim, do nada. Eu fico, meu Deus do céu. E eu não ensinei ele, né? Pelo menos não assim, senta aí que eu vou te ensinar, né? Mas a gente observa e a gente aprende. Tem coisas que eu faço hoje, que estou um pouco mais velho, que eu vejo, nossa, meu pai fazia isso, e eu não percebi que eu peguei. Então, para a gente começar a entender que tipo de gente era José, a gente precisa voltar um pouquinho e entender, e se lembrar que tipo de gente Jacó era. Então, vocês vão se lembrar da história do Jacó. Antes do Jacó se casar, ele tinha se apaixonado pela filha mais nova de um cara chamado Labão, vocês lembram? Ele se apaixona por uma mulher chamada Raquel, que é uma das filhas do Labão. Só que esse Labão, gente, era um sujeito bastante malandro, vocês vão se lembrar, né? Ele só pensava no que ele podia lucrar com os outros. Labão era muito parecido com Jacó, diga-se de passagem. E aí o que o Labão queria, na verdade, era que Jacó se casasse com a sua primeira filha Lia, que já estava ficando avançada de idade, já estava ficando preocupado, puxa, ninguém vai querer casar com ela. E aí, então, Jacó faz um trato com Labão e se propõe a trabalhar para Labão por 7 anos. Naquela época o mundo funcionava diferente do como funciona hoje, tá? E aí o trato era o seguinte, eu vou trabalhar 7 anos para você, tio, e aí depois de 7 anos você me dá a Raquel para casar. Só que aí o Labão concorda, mas aí quando termina os 7 anos, em vez de dar a Raquel para se casar com Jacó, o Labão dá a Lia, né? Tipo, vocês lembram do desenho do Pica-Pau? Quando o Pica-Pau vai casar com uma pessoa assim, vem uma mulher assim toda enfeitada e levanta o véu, é um urubu, né? Assim, não era nada do que eu... Não estou chamando ali o de urubu, tá, gente? Só estou ilustrando. É mais ou menos isso que acontece com José, né? Com Jacó. Ele faz um trato com o tio para casar com Raquel, mas aí chega na hora e ele descobre que é a Lia, né? E aí não existia Procon na época, turma. Não tinha para quem o Jacó reclamar. Então Jacó não vê outra opção a não ser se casar com a Lia. Só que, gente, o amor da vida do Jacó, a tampa da panela do Jacó, era Raquel, não era Lia. Ele tinha se apaixonado pela Raquel. E aí a gente sabe, se você conhece minimamente a história do Jacó, você vai se lembrar que Jacó era um cara teimoso, lembra? Jacó era um cara que não se dava por vencido. Ele não perdia, ele não sabia perder. Então, ele promete para Labão que vai trabalhar mais 7 anos para ir, depois desses outros 7 anos, ele poder casar com a Raquel. Aí o Labão, sendo oportunista que era, ele aceita mais 7 anos
da mão de obra barata do Jacó. E aí, enfim, depois de 14 anos de trabalho, turma, Jacó volta para casa com 2 esposas. A Lia, a mulher com a qual ele havia sido forçado a se casar, e Raquel, a mulher da vida dele. Só que a gente aperta o botão pausa na narrativa da Bíblia. A gente está tão acostumado a ler essas histórias que a gente não para colocar o dedo onde a gente parou, olhar para cima e dar aquele suspiro e pensar: meu Deus do céu, como é que era a casa do Jacó, né? Porque para pensar comigo, gente. Imagina como era o ambiente, o clima dentro da casa do Jacó. É óbvio que o Jacó dava mais atenção para quem? Para Raquel, não para Lia. Certo? E a Raquel era a preferida dele. E aí para pensar como é que era a convivência dessas 2 mulheres. Preciso dizer alguma coisa? 2 esposas do mesmo cara morando junto. Misericórdia. Misericórdia. E aí, para piorar, olha o que acontece. A gente continua lendo a história de Jacó, a gente descobre que a Lia podia ter filhos. A Raquel, porém, não podia. Então, olha que coisa maluca, né? Desde muito cedo é muito provável que a Raquel tenha experimentado favores do Jacó, só que pelo fato da Lia dar filhos para Jacó, a Lia esfregava isso na cara da Raquel. Tudo bem, ele pode gostar mais de você, mas quem vai herdar tudo sou eu. Porque eu dou filhos para ele. Eu tenho, você não tem. E provavelmente, gente, assim que a Lia começa a ter filhos, ela começa a se aproveitar disso para conseguir mais favores de Jacó. E aí, pessoal, o que acontece é que depois que Jacó tem 4 filhos com a Lia, né? Rubem, Simeão, Levi e Judá, Raquel chega no limite, e lá pelas tantas ela se aproxima do Jacó e diz: Jacó, é o seguinte, se você não me der filhos, eu prefiro morrer. Ela olha para Jacó e diz: dá-me filhos, senão morrerei. E aí literalmente, volta lá e lê a história do Jacó, no livro de Gênesis. Literalmente a resposta que Jacó dá para Raquel é a resposta que todo homem já deu em algum momento da vida para sua esposa: você quer que eu faça o quê? Ele olha para Raquel e fala: eu sou Deus para te dar um filho? Você quer que eu faça o quê? Eu não posso fazer nada. E aí a Raquel está tão desesperada, pessoal. Sente o drama. A Raquel está tão desesperada que ela então manda Jacó fazer filhos para ela por meio de uma das suas escravas, chamada Bila. Então assim, você não consegue dar filhos meus, então toma essa minha escrava, dorme com ela e dá filhos meus por meio dela. E de fato Jacó dorme com Bila e nascem Dan e Naftali. Só que aí a Lia olha aquilo e fala assim: nossa, que excelente ideia. Eu também tenho uma escrava. E aí a Lia dá uma das suas escravas, Zilpa, para que Jacó faça outros filhos com a Zilpa, para Lia. Vocês estão sentindo como é que era a casa? Dá para perceber o que era a vida do Jacó? Eu fico imaginando o Jacó. O sonho dele era ter um PlayStation e ficar lá no canto dele jogando videogame, né? E aí a Zilpa dá à luz outros 2 filhos, Gade e Aser. E aí quando a gente acha que essa competição de procriação terminou, a Lia tem mais 2 filhos da própria barriga, Isacar e Zebulon. Trocando em miúdos, gente, o ambiente na casa do Jacó envolve 2 esposas que se enxergam como rivais, mais 10 moleques que não se gostam muito também, porque cada um veio de uma mãe diferente, correndo de lá para cá, sendo que 6 desses 10 filhos foram gerados por Lia, 2 por uma serva e outros 2 por outra serva.
enquanto que a mulher do coração do Jacó permanecia sem filhos, paridos por ela. Eu não queria ser pastor do Jacó, cara. Você imagina os problemas que ele ia trazer no seu gabinete? Pastor, eu preciso tomar um café contigo, vamos bater um papo, estou passando por umas situações da minha família. Eu ia falar que estava na Livres, ocupado. Eu falei, cara, não dá que eu tenho que pregar na Livres. Desculpem o termo, mas eu acho que o ambiente na casa do Jacó era um inferno, né? Era difícil. E aí eu fico imaginando, né, gente? Imagina na hora das refeições. Imagina você alimentar 10 filhos. Eu sou casado, né? Minha esposa Roberta tem o meu sogro, né? Tem no total são 5, né? E do lado do meu pai também. Meu pai é o mais velho de 5. Só que meu pai veio bem jovem, né? Veio com 19 anos para a Coreia. E ele morou muitos anos longe da casa dele. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui da história do meu pai, mas o meu sogro, todos os irmãos vieram para o Brasil junto, eles viveram, e eles brincam quando a gente se encontra, que toda a refeição era tapa, para ver quem que ia pegar o pedaço maior da carne, certo? Imagina 10. E não somente 10, mas imagina que desses 10, 6 é de uma mãe, 2 é de uma escrava e os outros 2 é de outra, né? E assim sucessivamente. O que vocês acham que acontecia toda vez que eles sentavam para comer? É óbvio que os 6 filhos da Lia se juntavam, porque eles estavam em maioria, para pegar mais comida do que os outros 4 meus-irmãos. Provavelmente, se você entrasse na casa, você ia perceber quem era filhos da Lia e quem era filho dos outros, porque os filhos da Lia eram todos mais fortes, provavelmente. Porque eles ficavam com a comida boa. Certo? E aí eu fico imaginando, gente, o desprezo que as mulheres adultas daquela casa demonstravam para as crianças que não tinham sido geradas por elas. Imagina o tom de voz da Lia ao falar com um dos filhos que a escrava da Raquel gerou. Você acha que a Lia tratava todas as crianças iguais? Você acha que a Raquel tratava todo mundo igual? E aí eu fico imaginando Jacó no meio de tudo isso, tendo que ouvir as queixas de todas as pessoas e tendo que compensar a humilhação da mulher por quem ele era apaixonado, Raquel. A gente tem que mudar a expressão paciência de Jó para paciência de Jacó. Só que olha só, por falar em Jacó, turma, não vamos deixar ele sair ileso não. Porque por falar em Jacó, vale lembrar que ele mesmo não era nada inocente nessa história. De todos os personagens bíblicos que pertenciam à descendência de Abraão, Jacó provavelmente era o pior exemplo de ser humano e, em particular, o pior exemplo de irmão. O nome de Jacó, pessoal, veio por conta do fato de que ele nasceu segurando no calcanhar do irmão gêmeo dele, Esaú. Jacó significa suplantador. Porque ele já nasce querendo roubar o lugar do irmão, segurando no calcanhar, vocês lembram? E Jacó, então, é um cara que desde o nascimento, gente, queria passar a perna nos outros. Jacó era trapaceiro, Jacó era 171, estelionatário, golpista. E se você ler toda a história de Jacó, você vai ver que antes de Deus se revelar a Jacó, o que Jacó está o tempo todo ocupado em fazer é se dar bem enganando as outras pessoas, até mesmo membros da sua própria família. Foi Jacó que roubou o direito de Esaú de ser o filho primogênito. Vocês lembram? Com a ajuda da mãe, aliás. Não vamos deixar a mãe fora, não. É tudo bandido lá, gente. Tudo sem vergonha. Tudo disfuncional. E, gente, vocês acham que os filhos de Jacó não sabiam nada de como o pai era? Até parece, né? Até parece. Provavelmente os filhos de Jacó sabiam muito bem que tipo de homem o pai deles havia sido. Vocês acham que os filhos em algum momento nunca viram o pai vender gado doente por preço de gado saudável? O texto bíblico não diz. Então não tem como comprovar isso. Mas a narrativa hebraica é sucinta justamente para fazer a gente
tentar imaginar e preencher essas lacunas. Eu acho extremamente plausível que os filhos sabiam que tipo de homem era o Jacó. Eles sabiam, por exemplo, isso o texto bíblico diz, que o Esaú não podia ver o Jacó pintado na frente dele. Vocês lembram? Por quê? Eles sabiam, porque o pai deles passou a perna no tio. Então, quando a gente pensa naqueles 10 filhos de Jacó, a gente precisa se lembrar de que, a semelhança do pai, eles também só podiam fazer parte da história da salvação de Deus unicamente porque Deus é um Deus de graça. Unicamente porque um dia eles seriam alvos da graça poderosamente transformadora de Deus. Eles eram pessoas quebradas como qualquer um de nós, e eles só poderiam experimentar o plano maravilhoso que Deus tinha para a vida deles por causa da graça transformadora de Deus. E aí, pessoal, a gente consegue afunilar e prestar atenção agora na vida do José. Porque em um momento crucial na história da família do Jacó, acontece uma reviravolta. O que acontece é que Deus decide fazer um milagre na vida da Raquel, de modo que a Raquel finalmente dá à luz o seu primeiro filho, gerado por ela mesma, José. E quando José nasce, gente, sente o drama, pessoal. Quando José nasce, a humilhação da Raquel, que ela viveu por anos, que era a mulher favorita do Jacó, essa humilhação é finalmente revertida. Ela fala: Deus me deu vitória. Deus não vai mais me fazer ser cauda, agora eu vou ser cabeça. O meu dia chegou. E agora, porque ela tem um filho gerado por ela pode reassumir a posição de poder dentro daquela casa. Ela pode olhar para Lia e passar, balançando José na frente da Lia e dando cotovelada na Lia, dizendo: dá licença. Agora é a minha vez, porque agora eu sou não somente a favorita do Jacó, mas eu também tenho um filho gerado por mim. Você não tem nada que eu não tenho. Aí eu te faço a seguinte pergunta, gente. Como é que José cresceu? Como é que vocês acham que José foi criado? José, turma, virou o dono daquela casa, no momento que ele saiu da barriga da mãe. José se tornou o centro de todas as atenções daquela casa. Tudo passou a girar em torno do José. Por quê? Porque embora José fosse o 11º filho do Jacó, ele era o primeiro filho da Raquel. E, portanto, no coração do Jacó, José era o primeiro filho também. E, de fato, no texto que nós lemos, no verso 3, a Bíblia vai dizer que José era tão preferido por Jacó, que o Jacó chegou ao ponto de mandar produzir uma longa túnica especial para o seu caçula. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Que coisa, gente. Enquanto está todo mundo brigando para ver quem que vai pegar o pescoço da galinha que eles estão jantando, quem que vai ficar com a última ponta da asa, sabe? Para chupar pelo menos, ter um pouquinho de proteína a mais, né? O José está ganhando do pai um item de luxo. Se você entrasse na casa deles e visse a foto da família, provavelmente o que você ia ver na foto era o 10º filho usando a roupa da Renner que ele herdou do 9º filho. O 9º filho usando a roupa da Renner que ele herdou do 8º filho.
O 8º filho usando a roupa da Renner que ele herdou do 7º filho. O 7º filho usando a roupa da Renner que ele herdou do 6º, e assim sucessivamente. Mas quando você chegasse no José, José ia estar usando um terno da Armani. Novinho. Era isso. Era esse tipo de dinâmica que acontecia na casa deles. E aí, a pergunta que o texto nos leva a fazer é justamente essa. Como vocês acham que José cresceu? Que tipo de menino vocês acham que José foi criado a ser? E olha que coisa interessante, o verso 2 de Gênesis 37 nos dá a resposta. Porque o verso de número 2 diz que José tinha como hábito, sabe fazer o quê, pessoal? Caguetar os irmãos. Olha que menino fofo. Maravilhoso, José, né? Lindo. O José é aquela criança que você conhece, que tem na sua parentela, que ninguém consegue falar não e você pensa, toda vez que você tem um encontro de família, você pensa, você é meu filho, mano. Ainda bem que não é meu filho. José é esse cara. Então, olha o que o verso 2 diz. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. E aí, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E olha o que ele fazia. Ele trazia más notícias dos filhos para o pai. O hobby do José era ir, ficar observando os irmãos, e ele voltava para casa e falava, então, pai, você não sabe. Tem um pedido de oração para compartilhar com você, pai, sobre os meus irmãos. Ele ia dedurar os irmãos. Não tinha o que fazer. Então, gente, antes de você achar que Deus está muito preocupado em realizar os sonhos do José, você antes precisa perceber que José é o típico filho mimado que desfruta de favores exclusivos do papai e por isso ele se acha no direito de reportar os erros dos seus irmãos. Então, enquanto está todo mundo, todos os filhos do Jacó se ocupando ali em disputar o seu espaço dentro daquela casa, sabe o que José tinha tempo livre para fazer? José tinha tempo livre para sonhar. Sonhar. Porque eu não faço nada mesmo, então eu sonho. E eu não tenho ovelha, não tenho cocô de ovelha para limpar, eu não tenho obrigação. Eu não preciso me preocupar se vai sobrar peito de frango para mim na janta. Então o que eu vou fazer da minha vida é sonhar. José, ele tem espaço na mente, no coração, na vida, na rotina dele, para sonhar. Sendo o filhinho de papai que ele era, José tinha todo esse tempo e todo esse espaço na sua imaginação para sonhar. E ele sonhava tanto que o apelido dele entre os irmãos era sonhador. Devia ser tampinha, por ser caçula, na época, né? Mas não era. Era sonhador, porque ele sonhava. Então eu fico imaginando José ali, assim, coçando a barba que ele não tinha, vendo os irmãos trabalhar, feito uns camelos ali, e ele olhando os irmãos, e ele pensando, um dia isso aqui vai ser meu. Isso aqui vai virar maior que a JBS. Vou vender mais carne que os irmãos Batista. Olha, porque eu sou bom. Eu tenho as habilidades necessárias. José, em outras palavras, pessoal, era um moleque que se amava. Era um moleque narcisista. Ele achava que o mundo era pequeno demais para ele. E ele achava que Deus sempre estaria do lado dele, assim como seu papai, Jacó. Não é à toa que quando a gente chega no verso 4, a gente vê que o texto diz, quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica.
E aí, na sequência do capítulo 37, a história vai nos contar que certo dia o José teve 2 sonhos, gente. Sonhos que nenhum personagem dentro dessa história de José, nem mesmo José, sabe direito do que se trata, de onde vem. O texto, José nunca diz para os seus pais, nem para os seus irmãos, Deus me deu um sonho. Esse detalhe é terrivelmente importante. Ninguém ali sabe de onde está vindo esses sonhos. Ok? Mas ele tem esses 2 sonhos. E nós, leitores, vamos saber, lá no final da história, que esses sonhos foram, de fato, dados de alguma forma pelo próprio Deus. Mas nesse ponto aqui, ninguém dentro da história sabe disso. Agora, o que é realmente importante é que esses sonhos, gente, na perspectiva do José, são bons demais para serem mantidos em segredo. Porque se você é um cara minimamente inteligente, tanto aqui quanto emocionalmente, e você sabe como é que acontece a dinâmica dentro da sua casa, e você tem esses 2 sonhos, o que você vai fazer? Fica quieto! Fala com Deus se você quer falar, né? Fala com o seu melhor amigo. Mas não. O José fala, cara, eu sabia. Tá vendo? Eu já sabia. Eu preciso então contar esses sonhos para minha família. E aí o tonto do José tem esses 2 sonhos, e aí no momento em que está todo mundo se esbofeteando para ver quem que vai pegar o maior pedaço da carne, ele ajeita o óculos assim. Gente, eu tenho algo a compartilhar para vocês. Vocês não sabem, mas eu tive um sonho nessa noite. Aí você imagina os irmãos já largando o talher e virando os olhos, falando, qual que é a novidade nisso? E aí o José conta os sonhos. Diz, tinham feixes, e os feixes de vocês se curvavam aos meus. Aí eles olhavam e falavam, não estou ouvindo isso, mano. Eu fico imaginando os irmãos olhando para mim e falando, cara, não é possível. Não. Ele não está falando, ele está pedindo para morrer. Está pedindo para apanhar. E aí, no outro dia, ele tem um sonho em que os pais são representados como se, até os pais são representados como se curvando a ele. E aí, quando José conta os sonhos, a reação óbvia de todo mundo ali é qual? De revolta, né? Ah, então tá bom, você está dizendo que a gente vai ser seu súdito, é isso que você está dizendo? Então todo mundo entende o que José quer dizer e todo mundo fica louco da vida. O texto vai dizer, verso 8, então os irmãos lhe disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. E aí verso 10, quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu dizendo, que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você, iremos nos prostrar diante de você? Agora, gente, uma coisa que é muito improvável aqui, é que aquela reação tenha pegado José de surpresa, porque José não era bobo, ele sabia que ele ia deixar todo mundo doido da vida, mas mesmo assim ele contou os sonhos, pessoal. Por quê? Porque ele não podia resistir. José tinha que lembrar aos seus irmãos do quão bom, querido e abençoado ele era. A gente pode ter quase certeza absoluta que essa reação indignada dos irmãos era exatamente o que o José queria ver. Vocês imaginam como que o José cresceu, as histórias que ele cresceu ouvindo da mãe Raquel? Você já cresceu ouvindo um parente seu contando as histórias de como o outro parente maltratou ela a vida inteira? Já aconteceu com você? Eu conheço, eu já passei. Como é que você enxerga essas pessoas? Você não consegue enxergar de forma normal, objetiva. Então era o jeito que José tinha de assim, eu vou vingar minha mãe também, sabe? Vocês maltrataram a minha mãe até hoje. Um dia vocês vão se curvar a mim.
Só que aqui que está a questão, gente. A questão é que aquela família não tinha inteligência emocional para lidar com a arrogância daquele moleque. Qualquer pessoa que tivesse crescido no lar disfuncional de Jacó tinha o sério potencial de se tornar um psicopata. Aliás, gente, todo ser humano que nasce após Gênesis 3, após a entrada do pecado e do caos no mundo, eu e você, nós já nascemos com a nossa inteligência emocional profundamente afetada. No caso deles foi muito pior, porque a família deles era difícil. E, consequentemente, então, o que segue na história é que acontece uma das contradições mais radicais ao plano maravilhoso de Deus para aquela família. Porque Deus tinha um plano maravilhoso para aquela família. Só que aquela família era tão disfuncional que alguns dias depois, o Jacó manda José dar uma olhada, leia-se, fiscalizada nos seus irmãos, no trabalho que eles estavam fazendo. Né? E aí os seus irmãos, profundamente ressentidos ainda, com a audácia de José, de compartilhar aqueles sonhos absurdos, eles armam um plano para se livrar do José de uma vez por todas. E, isso aqui está na Bíblia, gente. Isso aqui é um troço assim que eu olho e falo, não é possível que isso aqui está na Bíblia, mas está. Isso aqui é o tipo de coisa que você espera do faraó. Isso aqui é o tipo de coisa que você espera dos romanos, dos assírios, dos pagãos, dos ímpios não crentes. Mas o que acontece aqui a seguir é na família do Abraão, na família do Jacó, na família eleita por Deus. E sabe o que eles fazem? Eles veem José se aproximando. E eles têm uma brilhante ideia. Vamos matar José. Vamos assassinar ele. Aí a gente resolve os nossos problemas. Só que aí, um deles fala assim, não. Se a gente matar ele, a gente não vai ganhar nada. A gente tem que ganhar pelo menos alguma coisa. Pelo menos 20 moedas de prata. E aí eles falam, beleza, então não vamos matar. Vamos vender José como escravo para uma caravana de ismaelitas, que no livro de Gênesis é um povo historicamente hostil à família de Abraão. E aí, para selar aquele plano maligno, eles mergulham aquela túnica que Jacó tinha mandado talar, e que José sempre fazia questão de vestir na hora de visitar os irmãos. Gente, presta atenção no detalhe, Jacó mandou José ir fiscalizar os irmãos, e o José faz questão de ir com o terno Armani. Ostentando ali, né? Lembrando eles do lugar especial que ele ocupava no coração do pai. E aí eles pegam aquela túnica, eles molham no sangue de bode, e aí eles enviam para Jacó. Sabe o que é isso daqui? Isso aqui é digno da máfia siciliana, gente. Isso aqui é o que a gente vê nos filmes do Martin Scorsese, da filme de máfia. Portanto, gente, logo que a gente chega ao começo da história de José, sabe o que acontece com a gente? A gente leva um choque. A gente leva um soco no estômago. Porque a gente descobre que é impossível o plano maravilhoso que Deus iniciou em Abraão seguir adiante. Não dá. Acabou. Não tem mais como. Não tem como o plano maravilhoso de Deus seguir adiante na vida da família do Abraão, do Jacó. Porque na perspectiva do Jacó e na consciência dos filhos de Jacó, José morreu. Para Jacó, José está morto, gente. E o sonho de José também morreu com ele, no fundo daquele poço, daquela cisterna. Essa família, então, gente, que havia sido chamada a ser um instrumento da revelação do caráter de Deus a todas as famílias da terra, chega ao final de Gênesis 37, que é o primeiro capítulo que vai contar a história de Jacó, semelhante a uma família da Cosa Nostra, da máfia siciliana. Deu ruim, pessoal.
Nesse ponto, a vontade que dá é fechar a Bíblia e ler outro livro. Não deu certo, deu ruim, cara. Não, miou o negócio. Por quê? Porque a matéria-prima que Deus tem nas suas mãos para realizar o seu plano maravilhoso é de baixíssima qualidade. A gente não está com essa bola toda, não. A gente é barro. A gente é quebrado. Só que não. O plano maravilhoso de Deus não vai ficar por isso mesmo, porque o plano maravilhoso de Deus, o plano maravilhoso que Deus tinha para José, não dizia respeito a José, mas dizia respeito a Deus. O plano maravilhoso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida não para por causa da nossa baixa qualidade, porque o plano que Ele tem é dele e não nosso. Os sonhos de José eram de Deus, apesar do José e apesar dos irmãos de José. Então, o que a gente vai ver nos próximos capítulos de Gênesis e nas próximas mensagens que a gente tiver aqui junto, é que Deus vai de fato realizar, concretizar aqueles sonhos. Mas antes de fazer isso, Deus precisa ressignificar esses sonhos. E se você quiser saber como tudo isso vai acontecer, você não pode perder os próximos sermões aqui na Livres, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, uma vez por mês. Por hora, porém, gente, deixa eu encerrar essa mensagem aqui, destacando um ponto entre muitos outros que a gente poderia enfatizar desse começo da história de José. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Amém? Diga mais uma vez para a pessoa que está do seu lado: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Só que sabe qual que é o maior empecilho para que esse plano maravilhoso se realize? Não são as circunstâncias pelas quais nós passamos. O maior empecilho para que o plano de Deus, o plano maravilhoso de Deus se realize na nossa vida, normalmente, somos nós. É a matéria-prima disponível a Deus, que é de baixíssima qualidade. O maior empecilho para os planos maravilhosos que Deus tem para a sua vida é a minha história e a sua história marcada pela realidade de Gênesis 3, que ainda nos acompanha de uma forma ou de outra. Por outro lado, pessoal, e é com isso que eu quero deixar vocês irem para casa. O início da história de José é, de uma forma muito paradoxal também, muito boa notícia. Sabe por quê? Porque no início da história de José, a gente percebe que José não foi nem um pouquinho diferente da nossa própria história, nem um pouquinho diferente da gente. José foi quebrado e bagunçado, como eu e você. Mas o início da história de José é isso, o início, não o fim. A história de Deus vai continuar, e a história de Deus vai nos mostrar como Deus alcançou José naquela bagunça, naquele sofrimento, para transformar a vida do José. Portanto, o início da história de José nos lembra de que não há pessoas quebradas o bastante a ponto de Deus não poder incluir em seu plano maravilhoso. Sua história é bagunçada? Deus é maior. É isso que o começo da história de José está nos dizendo. Então, a pessoa que nunca leu a história de José ainda não sabe como essa história vai terminar, né? Mas o simples fato de que a história de José não termina no capítulo 37 de Gênesis já nos dá esperança. Esse capítulo da sua vida que você está vivendo pode até ser parecido com o capítulo 37 de Gênesis da história de José, mas lembre-se, Gênesis não termina no capítulo 37 e a sua história não termina nesse capítulo que você está vivendo hoje.
E José, pessoal, é contado no Novo Testamento como uma das grandes figuras da história do povo de Deus. Mas José foi gente como a gente. José foi doente, quebrado como a gente. Isso então nos leva a reconhecer que o plano maravilhoso de Deus só pode se cumprir em nós, porque esse plano diz respeito a Ele e não a nós. E isso nos leva a viver em esperança, porque o plano maravilhoso é de Deus e não nosso. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Mas esse plano é maravilhoso porque, apesar de você, esse plano é de Deus. Vamos orar sobre isso? Pode ser? Senhor, entra na nossa história como o Senhor entrou na história do José. Nós confessamos aqui, nós não somos muito diferentes dele. Abre os nossos olhos para enxergar a profundidade da nossa necessidade do Senhor. E ao mesmo tempo nos ajuda a enxergar a profundidade do Teu amor e da Tua graça para conosco. Para que nós possamos de verdade experimentar esse plano maravilhoso que o Senhor tem para nós. Que diz respeito não a nós, mas ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.